Retomando aqui, então, eu na sequência vou comentar com vocês um pouquinho sobre quem é o Tom Campbell e, na sequência ainda, quem sou eu, para que fique um pouco mais claro o que nós dois estamos fazendo aqui. É um trabalho conjunto, né? Meu trabalho, eu tive a felicidade de conhecê-lo e traduzir a obra dele, me aprofundar, e isso me deu muito mais base na busca de autoconhecimento que eu já fazia, como eu falei para vocês, por essa questão da linguagem, né? Mais racional, mais direta, né? Menos metafísica, por assim dizer, né? Metafísica é uma coisa interessantíssima, mas às vezes ela é colocada, né, por exemplo, por escolas iniciáticas ou por filosofias orientais, numa linguagem codificada. E aqui você vai ver que o Tom Campbell, que está aqui atrás, né, sempre comigo, é um físico americano, autor da trilogia de livros My Big Toe. O primeiro livro se chama Despertar, o segundo se chama Descoberta, e o terceiro se chama Funcionamentos Internos. E esses são livros para compreensão, né? E para você, é um mapa da realidade, né? Que ele criou a partir dos estudos de mais de 35 anos dele, e mais recentemente o Parque do Tom, que é um livro para práticas, né? Que ele desenvolveu com as turmas de treinamento dele para a expansão da consciência, e turmas avançadas. Então ele acabou fazendo essa foi esse ano, a gente traduziu e já disponibilizou de forma bem rápida. Então, quem é Tom Campbell, né? Vocês já sabem, ele é autor, físico, especialista em consciência, mas como tudo isso começou tão rapidamente, né, para não estender demais e ocupar espaço do objetivo aqui da nossa aula, o Tom começou lá no início dos anos 70, ele estava fazendo pós-graduação em física, né? Ele fez matemática, física, duas graduações ou três em física e matemática, e estava fazendo uma pós-graduação em física nuclear, e assoberbado, ganhando uma miséria, segundo ele, né? Uma porcaria, e tendo que trabalhar feito um louco, estudar e fazer os trabalhos e se formar, né? Na pós-graduação também. E ele, então, o commodity mais escasso dele era tempo, ok? E ele deu de cara com um cartaz falando sobre meditação transcendental, falando que a pessoa, além de foco, atenção, né, ela ganhava muito em ter uma qualidade de sono melhor e reduzir o número de horas de sono, que permitiria a ele trabalhar mais, né, naquilo que ele queria fazer e precisava fazer, né, corrigir prova e tudo mais. Então, ele foi lá e aquilo deu certo, foi um estrondoso sucesso, e ele logo da primeira vez percebeu que ele acessava algum nível de realidade que não era este, e que onde o tempo não necessariamente se passava na mesma velocidade. E depois, praticando, seguiu na meditação, se aprofundou, ele conseguiu começar a resolver problemas de solução de erros de programa de computador, porque ele trabalhava já com programas de computador na época, numa época em que era muito bodoso isso, tinha que ficar digitando em cartões, listar os cartões para o computador ler a partir dos cartões e gerar uma listagem de resultados. Então, era um negócio terrível, eu tive a oportunidade de fazer isso também, mas ele conseguiu resolver problemas de programação, enxergando estas programações no seu estado meditativo, levantando lá com códigos de cores as linhas que tinham problemas e vindo para cá e corrigindo. Então ele constatou que de lá, né, lá ele conseguia realizar coisas que afetavam esta realidade, né, nesta realidade mental, por assim dizer, consciencial, coisas que afetavam essa realidade que parecia ser material, e que o inverso ele não conseguia fazer, né? Isso ao longo dos 35 anos dele ele nunca conseguiu. Você daqui não influencia lá, de lá você influencia aqui. Então uma das primeiras conclusões dele foi que consciência é fundamental, tudo mais é derivado. É uma frase que eu repito sempre porque é a frase mais básica. Tudo vem da consciência, tudo é construído pela consciência, e nós vamos ver aqui um pouco mais sobre isso como. Ele em seguida conheceu Robert Monroe, que foi o autor de Viagens Fora do Corpo, que era um livro sobre experiências fora do corpo, né? E que era um cara muito sério, industrial de sucesso, não fez aquilo por sensacionalismo nem para ganhar dinheiro, ele fez porque ele tinha aquelas experiências. Ele foi ter com Bob Monroe lá na fazenda dele,
e descobriu que Bob Monroe estava construindo um laboratório e precisava de cientistas para poder montar os equipamentos, as experiências, os experimentos e estudar a consciência e as suas propriedades. E ele topou, mais alguns amigos, principalmente Dennis Nemerick, e juntos lá com Bob Monroe montaram o laboratório e fizeram pesquisas profundas em troca de isso na vida pessoal dele, ok? Então ele tinha uma vida profissional, ele trabalhava numa empresa, o grupo dessa empresa que acabou indo lá visitar o Robert Monroe, ele foi junto, né? Então ele trabalhava como físico, mexendo com simulações de computador, de mísseis, de foguetes, trabalhou com o Departamento de Defesa, com a NASA, então teve 35 anos de carreira nisso aí, e teve 35 anos estudando consciência, tendo iniciado lá atrás com Robert Monroe. E o Robert Monroe, em troca dele prestar esse suporte científico de base, né, para o laboratório, ele exigiu e pediu, né, combinou com Robert Monroe, de aprender a fazer viagens fora do corpo, né, viagens astrais, como queira chamar, que é um estado alterado de consciência, como é o estado meditativo também, né, como é uma visão remota, como é uma visão do futuro, todos são estados alterados da mente, né, todos eles meditativos, onde você tem experiências com a sua mente. E ele, a partir disso, né, das experiências que ele fez lá, ele já constatou mais uma série de coisas, principalmente que todas aquelas experiências eram reais, né, através de uma experiência, depois que eles se desenvolveram, montaram todos os experimentos, fizeram cabines isoladas, magnética, de som, de luz, né, onde ele ficava numa cabine e depois 2, 3 cabines para frente ficava o colega dele, e os dois relatando o que estavam experimentando através de um microfone, o Bob Monroe gravando em uma cabine, e um belo dia, quando eles estavam bem desenvolvidos, o Bob Monroe propôs que eles fizessem essa tentativa de sair do corpo, que a gente vai ver que não é bem saída do corpo, né, mas dá aquela sensação que né, que a consciência sai do corpo, e foram juntos passear, trocar ideia, ver coisas, conversar, encontrar seres, seja lá o que for. Ficaram 2 horas fora do corpo, juntos, trocando ideia e reportando através da voz no microfone que estava ali. Os dois estavam trancados dentro da cabine e tudo isso estava sendo gravado. E quando eles saíram da cabine 2 horas depois, eles estavam empolgados, interessados, mas não tinham a menor noção, porque eles até então tinham tido experiências individuais e assim, você tem a experiência e não sabe se está sonhando, imaginando, ainda que você encontre dados e informações úteis. E eles foram ter com o Robert Monroe na sala de controle, e o Robert Monroe, em vez de responder para eles se o que eles tinham feito fazia sentido, né, ele pegou e pôs para tocar os dois áudios ao mesmo tempo. E aí, ouvindo os 2 áudios ao mesmo tempo, o que um falava que falou com o outro, saía de um áudio, e o que o outro falava que falou de um, saía do outro áudio. Então eles não tinham tido nenhum contato direto físico, estavam isolados, não se ouviam, não se viam, né? Não se falavam, mas estavam gravando. E tudo aquilo que eles conversaram lá, neste plano mais sutil, ficou gravado, né? E eles fizeram várias dessas experiências, mas essa primeira foi chocante, porque foi 2 horas de trabalho direto, onde eles estiveram vendo e conversando várias coisas, e os dois em paralelo, por separado, estiveram como se estivessem conversando pessoalmente. Então ficou óbvio que aquilo tudo era real, ponto. Para o Tom e para eles todos ficou provado, a partir dali, que todas essas experiências em outros níveis de realidade eram reais, e que eles podiam trazer informações e ter provas, evidências de que aquilo estava ocorrendo. E a partir daí ele continuou pesquisando, porque ele, como físico, experimentou dezenas, centenas de vezes, dúzias de realidades diferentes, foi e voltou várias vezes, porque ele tem esse padrão de repetição, né? Porque ele nunca confia em um dado único. Você vê uma coisa só uma vez, nenhuma experiência, e você tira um monte de conclusão, mas nada é válido, porque você não tem dados para aquilo. Agora, se você foi lá e experimentou aquilo 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes, e aquilo é consistente, aí você tem evidências de que aquilo faz sentido. E aí ele acabou descobrindo como as coisas funcionavam, né? Como é qual era a relação entre a nossa realidade e aquela, que aquela era mais fundamental, que gerava esta, e que eventualmente tinham outras ainda mais fundamentais,
e que dentro desta, além da nossa, tinham muitas outras e que tinham vários outros grupos de realidades. Então, existe um multiverso de realidade dentro da consciência, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas aqui eu estou contando apenas brevemente a história do Tom, ok? E em 2003 ele concluiu os livros, porque ele começou a escrever alguma coisa e as pessoas começaram a ler, gostar e fazer perguntas. Ele foi acrescentando coisas e as pessoas foram incentivando ele. Não, você precisa transmitir isso para o mundo. E acabou virando uma trilogia, porque para explicar a realidade como um todo, o nosso funcionamento, o da realidade, da nossa interação, de onde veio tudo isso, como é que são as realidades maiores, como elas funcionam, de onde elas vêm, né? Elas vêm de uma fonte, o que é essa fonte, como é que é a nossa relação com essa fonte. Então, assim, é uma infinidade de coisas que você compreende, né? Como aquele exemplo da TV que eu dei há pouco tempo, né? Do sinal de TV, com linguagem simples, direta, né? E que eu ainda procuro simplificar mais aqui quando estou conversando com vocês, para ficar ainda mais transparente. E esse é o Tom Campbell. Então, ele teve uma carreira, né, de sucesso, de êxito na indústria, no Departamento de Defesa, NASA, trabalhando com simulações de computadores, o que facilitou e ajudou para ele compreender a natureza da consciência fundamental, da mente fundamental que gera tudo, né, que ele descobriu, né, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, que essa fonte é a geradora de tudo. Como é que ela gera tudo? Através de informação, através de dados, de zeros e uns, né, que são codificados para ter significados e que, atribuídos significados, geram tudo, né? Então, tudo pode ser gerado. Nós somos, e nós vamos poder ver isso, um pedaço da fonte. Estamos conectados e mergulhados nela. Vamos ver isso em detalhe. Mas, adianto aqui, são algumas das conclusões que My Big Toe apresenta de 35 anos de experiências do Tom com consciência, aproveitando o método científico que ele aprendeu como físico, né? O fato dele ter essa compreensão da ciência da informática, da computação, da informação, que ele detectou que o funcionamento da realidade tinha tudo a ver, né, com a virtualidade. Do mesmo jeito que a gente cria uma realidade fantástica num filme de super-heróis, onde eles voam, explodem, soltam raios, o limite de realidades assim é a imaginação, né? A imaginação da consciência que somos. Então, isso foi um pouco do que ele descobriu e que ele traz para nós. Com que objetivo ele traz isso para nós? Para que tenhamos uma vida mais feliz, mais repleta, mais plena, né? Mais agradável, né? Que a gente compreenda o que está fazendo, trabalhe a favor e não lute contra, né? Porque a gente tendo essa compreensão e tendo essa possibilidade, a gente tem a chance de melhorar a nossa qualidade de vida. Foi isso que o Tom fez, trabalhando aí e montando a trilogia My Big Toe, nesses 3 livros, e ainda agora completado com o Parque do Tom, com um livro de práticas, tá? Isso resume a experimentação do Tom e essa parte que eu queria trazer para vocês de forma breve, para ter uma noção de onde vem tudo isso, tá?